GRP, meu nome é Josh. O relato que vou contar aconteceu com o marido da minha tia, no ano de 1999. Vou chamá-lo aqui de Tiago. Tiago tem um pequeno sítio onde cria algumas vacas. Ele mora em uma cidadezinha no interior de São Paulo, onde a entrada é cortada por um rio e rodeada por fazendas. Em um certo fim de tarde, Tiago foi dar ração aos seus animais, pois logo em seguida pretendia ir pescar. Por volta das 7 horas da noite, ele trancou a sua casa do sítio e seguiu rumo ao rio, pegando sua bicicleta, e foi pedalando rapidamente. Tiago conta que esperou a noite cair bem para poder pescar, pois segundo ele, a noite é quando os maiores peixes sobem à superfície para se alimentar, sendo esse o horário propício para uma boa pescaria. Chegando nas margens do rio, Tiago pegou sua tarrafa e começou a pegar vários peixes grandes. Quando ele lançou pela terceira vez a tarrafa e estava colocando os peixes no cesto, ele ouviu um estalo vindo do outro lado do rio. Logo vem em sua mente a imagem de uma certa criatura, na qual já havia algum tempo vários boatos sobre o avistamento desse animal, que seria um lobisomem. O fato da lua estar cheia e bem clara ajudava na pescaria, mas também era indício que a fera poderia estar por perto. Tiago correu em direção a um pé de manga que estava bem próximo dele e subiu nele, ficando em total silêncio. Minutos depois, do outro lado da margem, surge um enorme lobo de pelos negros e olhos avermelhados, muito brilhantes como brasa. A criatura se aproximou da margem e começou a beber a água como um cachorro. Tiago já estava branco como um papel e quase teve um desmaio, quando a criatura olhou para o outro lado do rio, aonde ele estava, e começou a cheirar o ar, sentindo os cheiros dos peixes no cesto. Num enorme salto, o lobisomem pulou o rio, chegando ao outro lado, e foi logo devorando os peixes com voracidade. Tiago acredita que o lobisomem só não o descobriu em cima da árvore por causa do cheiro dos peixes, que de certa forma camuflaram o seu próprio cheiro. Depois que o lobisomem comeu todo o pescado, partiu em direção à fazenda próxima, pulando de uma só vez a cerca que era de mais de 1,5 metro. Tiago, então, muito assustado e tremendo, pegou a tarrafa e colocou na traseira da bicicleta, seguindo apreensivo de volta para casa. Quando ao longe já dava para ver as luzes da ponte que dava acesso à cidadezinha, ele respirou aliviado, pois achou que já estaria fora de perigo. Pelo menos era o que ele pensou. Só que de repente, para o quase infarto de Tiago, a fera pulou na estrada, logo na sua frente, bloqueando a sua passagem. Só que para o espanto de Tiago, não parecia ser a mesma fera que ele vira há minutos atrás. Esta fera tinha os olhos amarelos e não avermelhados, como o da primeira. As duas tinham pelos grossos na parte de cima do corpo, como uma juba de leão. Mas esta outra fera tinha pelos marrons escuros. Tiago disse que viu a morte quando a criatura virou e olhou para ele. Soltou um uivo aterrador e partiu em sua direção. Nesse momento, Tiago achou que ia morrer. Mas um outro lobisomem saiu do outro lado da estrada e avançou em direção à outra fera. Os dois travaram uma luta sangrenta, dando arranhões, patadas e mordidas. A impressão que dava é que estavam lutando para ver quem ficaria com a presa. No caso, a presa seria Tiago.
Foi então que Tiago viu a chance de sair daquele lugar com vida. Montou em sua bicicleta, passou pelas duas criaturas e começou a pedalar. Mas ele pedalou muito, o mais rápido que ele podia. Já ao longe, ele olhou para trás e ainda pôde ver as duas criaturas brigando. Agora em duas patas com muita fúria e uivos de gelar a alma. Chegando em casa, ele entrou rapidamente, trancou a porta e se sentou no chão, tremendo em estado de choque. Minha tia, ao vê-lo, foi logo socorrer ele. E quando ele conseguiu se acalmar um bom tempo depois, ele contou tudo o que aconteceu naquela noite tenebrosa. E a minha tia acreditou nele. Na manhã seguinte, sem conseguir dormir, Tiago foi comprar leite e pão para o café. Os donos da vendinha que Tiago foi fazer a sua compra eram dois irmãos que se odiavam, pois não queriam dividir a herança deixada pelo pai. E eles tinham uma certa fama de feiticeiros e costumavam fazer oferendas a Lâmia, demônio cigano, no cemitério local. Tiago entrou no estabelecimento e chamou o balconista, quando o homem apareceu e falou: "Viu? Era você que estava de bicicleta na estrada ontem à noite?" Tiago então não falou nada, comprou o leite e o pão e foi se dirigindo à saída. Quando aquele homem pegou em seu pulso e falou: "Cuidado, se não fosse o meu irmão desgraçado do meio do inferno, eu teria acabado com você. Não ande mais na estrada à noite, pois você não terá a mesma sorte da próxima vez." Tiago então puxou seu pulso e disse: "Vocês é que têm que tomar cuidado, senão eu vou falar para todos quem são os lobisomens que ficam nos atormentando." E Tiago pegou e saiu e foi embora. Até hoje, os irmãos ainda moram lá. Tiago e minha tia também, mas embora tenha se passado vários anos, 19 anos para ser mais exato, os irmãos parecem não ter envelhecido nada. Os avistamentos ainda acontecem, mas em menor frequência. Eu vou lá de vez em quando na casa da minha tia e sempre saio nas ruas à noite, mesmo com os avisos de Tiago, que sempre me alerta para ter total cuidado e cautela. Só que toda vez que eu vou para lá, eu procuro olhar o fundo da casa desses irmãos, que seriam os tais lobisomens, principalmente em noite de lua cheia, pois tenho fascínio pela fera. E não terei sossego enquanto não ver um lobisomem também, com os meus próprios olhos, assim como Tiago, marido da minha tia, viu. Bom, GRP, esse foi o meu relato, que aconteceu com um integrante da minha família. Espero que você e seus inscritos gostem, pois é um relato verdadeiro. Eu espero um dia poder enviar a você a minha própria experiência. Sem mais, Josh. O segundo relato de hoje foi nos enviado pela escrita Giovana. Vamos ao relato. Olá, GRP. Meu nome é Giovana. O relato que eu vou te contar aconteceu comigo, minha prima e um amigo nosso no ano de 2010, em Nova União, Minas Gerais. Na época eu tinha 8 anos e morava em um sítio afastado. Sempre na época das férias, minha prima, que é da cidade, ia nos visitar. Em uma certa noite de sexta-feira, meu avô gostava de contar histórias em volta da fogueira. E todos ficávamos sentados em volta da fogueira, ouvindo as histórias dele. Eu, minha prima, meus amigos, seus irmãos. Eu era a mais velha dos meus amigos. Meu avô falou de uma história estranha sobre um homem-lobo. Disse que o lobo quase o pegou uma certa vez. Após a história, estava muito tarde e minha mãe pediu para os meus amigos que dormissem em casa. Confesso que o recinto ficou apertado com tanta gente. Eu, minha prima, mais um de nossos amigos, não conseguimos dormir.
Então nós três fomos lá fora ver se o sono nos pegava. Só que tínhamos esquecido de que era lua cheia e, na inocência de criança, começamos a brincar de esconde-esconde. Meu amigo estava me procurando, até que eu vi um enorme cachorro negro. No desespero, falei para ele subirem em cima de uma árvore. Ficamos em silêncio e no topo da árvore, alguns segundos depois, nós vimos um cachorro negro com aproximadamente 2 metros de altura, com olhos amarelos, rondando o sítio. Ficamos assustados sem saber o que fazer com aquilo que a gente estava vendo. Do nada, um bicho do mato correu e aquela criatura medonha foi atrás daquele pequeno animal. Me lembro bem que só deu tempo de descermos da árvore e entrar dentro de casa e trancar tudo. Ficamos espionando pela brecha da porta e vimos o tal animal cheirando a árvore, a mesma árvore que estávamos há minutos antes. Decidimos não acordar minha mãe ou meu avô com medo de represálias e também porque já era tarde da noite, a gente não deveria estar lá fora. No outro dia, resolvemos contar o que acontecera na noite anterior para o meu avô, que era dono do sítio, e ele acreditou. Um tempo depois, ele resolveu vender o sítio e nos mudamos para um sítio mais próximo da vila, e não tão afastado como o outro. Jamais, GRP, vou esquecer aquela imagem, nem aquele dia em que vi com meus próprios olhos a lenda que meu avô contava que um dia tinha visto se tornar realidade diante dos meus próprios olhos. Espero que vocês gostem do meu relato. A você, GRP, meu muito obrigada. O terceiro relato de hoje aconteceu com o escrito Victor. Vamos ao relato. Olá, GRP. Me chamo Everton Victor. Queria falar um pouco do que aconteceu comigo e ainda se faz presente em alguns momentos da minha vida. São vários relatos sobrenaturais que eu vivenciei e vivencio desde a minha infância até os dias de hoje. Quando eu era criança, tive que morar no interior do Pará com a minha avó, porque meus pais estavam se separando. E como minha mãe trabalhava, não tinha como ela cuidar de mim, devido à falta de tempo. E como meu pai morava sozinho, a minha avó achou melhor eu morar com ela. Certa vez, minha avó foi convidada para um centro espiritual. E para não me deixar sozinho, ela acabou me levando junto com ela. Chegando lá, havia uma roda feita no chão de giz e vários desenhos e velas com algumas pessoas. No centro desse círculo estava sentada uma mulher que parecia estar possuída por alguma entidade. Essa mulher estava com os olhos fechados e falava com as pessoas em sua volta, quando ela sentiu a minha presença. De imediato, ela me chamou de servo e logo me levou para dentro da roda, junto com ela. Lá dentro, ela passava a mão em todo o meu corpo e não parava de falar umas palavras que eu não compreendia. Em seguida, me lavou com bastante álcool e fumou um cigarro e assoprou toda aquela fumaça em mim, sempre com os olhos fechados. E diante de todos, ela me fez a seguinte pergunta: você quer morar comigo? Eu respondi sim. Ela repetiu a pergunta 3 vezes. Na terceira vez, eu ia dizer que sim. Mas aí, as pessoas que estavam em minha volta me disseram: diga que não. Então respondi: não. Ela cessou e disse: que pena, meu curumim, mas irei voltar para te buscar na sua juventude e irei levar você comigo. Aí, depois da minha resposta, tudo terminou. E ouvi todos dizerem para minha avó: toma cuidado com ele e não deixa ele sair sozinho. E sempre que essa mulher recebia essa entidade,
vinha gente atrás de mim dizendo que era para eu ir lá porque ela estava me chamando. Fiquei com isso na cabeça. E na minha adolescência, quando eu saía sozinha e voltava tarde da noite para casa, sentia que algo me acompanhava até próximo da casa. Eu sentia uma presença que travava meus passos e meu cabelo arrepiava. Ficava de um jeito que, por mais que eu quisesse correr, não conseguia. Mas nunca me aconteceu nada. Numa certa noite, fui cortar caminho por um terreno abandonado. Eu estava com algumas pessoas e eu vi um enorme cão negro atravessando bem na minha frente, sem me fazer mal algum. Apenas atravessou no meu caminho. Aí eu falei para os meus amigos: passou um cão negro aqui na minha frente. Mas todos se entreolharam espantados, pois ninguém viu nada. O tal cão negro apenas eu vi. Meus amigos ficaram um pouco assustados com o que eu disse, mas passou. Certa noite, meu tio foi dormir na casa de sua irmã, minha tia, e eu também estava lá. O banheiro da minha tia ficava no quintal. Como já era tarde da noite, meu tio pediu para minha tia acompanhar ele até o banheiro. Chegando lá, ele ouviu uns roncos horríveis. Quando foi olhar, uma coisa enorme, horrível e peluda correu atrás deles rapidamente. Eles conseguiram correr, entrar na casa e fechar a porta. E ficaram espantados e totalmente apavorados com o que viram. Passado-se um certo tempo, eu estava na casa da minha tia novamente e eu pedi para minha tia abrir a porta, pois eu precisava ir lá fora usar o banheiro. O quintal da casa da minha tia era extenso, bem grande, e no fundo do quintal tinha um pé de limão. E eu também vi, embaixo desse pé de limão, um vulto negro enorme. Aquilo tinha uns 2 metros de altura. Eu resolvi chamar a minha tia. E quando ela se aproximou de mim para olhar aquilo sumiu rapidamente. Desapareceu em segundos. Em outra ocasião, GRP, eu sempre ouvia vozes me chamando pelo meu nome. Certa vez, era a voz da minha mãe me chamando. Ela ia para dentro do mato e eu comecei a seguir aquela voz. Continuava seguindo o mato adentro. A voz ia se distanciando mais ainda. Eu gritava: mãe, aonde você tá? E ela me respondia: tô aqui, vem aqui comigo. Quando me dei por conta e parece que consegui sair daquele transe, eu estava no meio do mato. A minha reação foi sair correndo, porque eu já tinha andado mais de 1 quilômetro de distância da casa e eu estava com muito medo. Fatos sobrenaturais como esse sempre aconteceram na minha vida. Certa vez, eu estava com amigos brincando na rua de trás da minha casa, quando de repente parou um carro próximo de nós e desceu uma mulher tão bela, mas tão bela, tão branca, com olhos azuis, cabelos amarelos, de roupas brancas. Eu nunca em toda a minha vida, GRP, eu vi uma mulher tão bela, tão branca quanto aquela mulher. Fiquei imaginando que fosse um anjo. Ela me perguntou se eu conhecia um determinado ponto do bairro, se eu poderia levar ela lá, acompanhá-la até o local. E eu disse que sim. Todos os meus amigos que estavam comigo viram essa mulher e não conseguiam parar de olhar para ela, tamanha sua beleza. No trajeto, ela perguntou o meu nome e eu respondi que chamava Victor. Quando chegamos em um determinado local, ela me agradeceu muito. Aí eu retornei e fui atrás dos meus amigos. Brincamos mais um pouco e quando eu cheguei na minha casa, minha mãe disse: meu filho, onde você estava? Veio uma mulher aqui muito bela. Ficamos até sem palavras diante de tanta beleza. Me perguntou se era aqui que morava o Victor. Respondi que sim. Ela disse: cadê ele? Eu vim buscar ele para morar comigo. Minha mãe disse que eu não estava em casa e que ela não poderia me levar. Então ela se virou e foi embora. Minha mãe falava que era um anjo. Eu comecei a chorar do nada, um pranto que eu não sabia de onde vinha. Não consigo explicar aqui em palavras
e dizer a você, GRP, o porquê eu chorava tanto. Então eu disse para minha mãe: por que vocês não foram me chamar? Até hoje essa mulher não sai da minha memória. Foi um fato inexplicável que mexeu muito comigo. Em outra ocasião, eu fiquei tão doente que eu cheguei até a perder a consciência em alguns momentos. Fiquei uma semana sem me alimentar bem. Até a água no meu corpo me fazia chorar. Minha mãe dizia que eu estava à beira da morte. Fiquei tão magro que eu não tinha forças para andar. Depois de uma semana eu consegui me recuperar um pouco. Minha mãe não sabia mais o que fazer. Aí eu levantei da cama e disse que ia a um determinado local. Minha mãe não queria deixar. Eu coloquei um pano na cabeça e comecei a andar de cabeça baixa, porque eu não tinha forças para levantar a cabeça porque eu estava muito fraco. Aí de repente, no meio da rua, tropecei em algo e caí no chão. Quando olhei para ver no que eu havia tropeçado, eu vi um ser celestial. Seus pés estavam na terra e sua face era tão resplandecente quanto o sol, que nem consegui ver seu rosto. Ele estava vestido com o que parecia ser uma armadura de prata e ouro, com uma espada na mão que brilhava. Fiquei tão emocionado com o que vi, que voltei correndo para casa, chamando minha mãe, e contei a ela chorando o que eu tinha visto. Ela só me olhava e ficou sem palavras. Foi aí que percebi que depois desse encontro com aquele ser, eu estava curado. E eu disse à minha mãe: mãe, eu estou curado, eu não sinto mais nada. Ele me curou e eu não conseguia parar de chorar. Até hoje sempre me emociono com isso. Só que nem tudo que me acompanhava era luz. Também sei que algo maligno sempre me acompanhou e me acompanha até hoje. Nos dias atuais, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Eu morava em um certo apartamento que na frente desse apartamento tinha uma área de mata. Quando chegava tarde do trabalho, eu ouvia vozes e galhos se quebrando e vários cachorros latindo. Eu apagava as luzes de casa e ficava olhando pela janela o barulho cessava. Eu acredito que era um lobisomem. E no mês de maio de 2018, eu estava vindo de São Bento do Sul para Joinville com um amigo, tarde da noite. Estávamos entre Campo Alegre e a Serra da Dona Francisca, a quase 180 quilômetros, quando avistamos algo grande e negro e muito peludo que atravessou na frente do carro. Foi tão rápido que o carro nem atingiu ele. Aí meu amigo ficou aterrorizado e disse: você viu o lobisomem? Eu juro que eu fiquei contente em saber que ele também tinha visto. Hoje estou morando em outro local. Eu tinha o hábito de dormir com a porta de trás aberta. Uma certa noite eu estava dormindo e eu tive uma experiência surreal. Acordei com um lobisomem entrando no meu quarto. Eu durmo com as luzes apagadas, mas com a claridade que a lua refletia pela janela, eu consegui ver ele muito bem. Minha visão ficou embaçada. Meu corpo ficou paralisado. Minha prima estava dormindo em uma cama próximo da minha no mesmo quarto. Tentei chamar ela, mas perdi a voz. Ele se aproximou de mim. Eu falava socorro, socorro, mas estava sem voz. Quando ele me pegou, me levantou e jogou algo em cima de mim, como se fosse água ou sal, sei lá. Eu não conseguia ver nem me mexer e me deixou no mesmo lugar, sem fazer mal nenhum a mim. Aí nesse momento eu adormeci e acordei pela manhã. Procurei na minha casa se tinha algo diferente, algum cheiro diferente, mas estava tudo normal. Não sei se foi um sonho ou se eu tive uma visão, mas para mim foi muito real. Contei para um amigo meu, mas ele disse que foi um pesadelo. Eu disse que não. Eu sinto que realmente aquilo aconteceu. Outra coisa interessante que aconteceu comigo na minha adolescência foi que eu tinha um cachorro que se chamava Pingo. E eu sempre cuidei dele, desde pequeno. E uma certa noite eu tive um sonho. Sonhei que meu cachorro tinha morrido. Algo tinha matado ele.
E no meu sonho, tinha uns amigos, uns primos meus em volta do meu cachorro morto no meio da rua. E eles falavam ao redor do cachorro: nossa, agora o Victor vai ficar muito triste. Vai até chorar, ele gostava muito desse cachorro. E ainda no sonho, eles iam até a minha casa, me acordavam e diziam: Victor, seu cachorro morreu. E no sonho, quando eles falavam isso, eu dizia: eu sei, ele tá lá na rua deitado. Ele morreu. Eu sabia que vocês iam me falar. Durante essa noite, eu tive 2 vezes o mesmo sonho. Minha irmã e minha prima se aproximavam e me falavam que o cachorro tinha morrido. E eu falava que eu já sabia. Ia até a janela e olhava e via o cachorro morto no meio da rua. Que tive o mesmo sonho. O problema é que pela manhã, quando eu acordei com minha irmã e minha prima me chamando. E minha irmã me disse: mano, seu cachorro morreu. Ele tá lá na rua morto. Aí eu falei pra elas: isso não é verdade, não pode ser verdade. Eu sonhei com isso 2 vezes essa noite. E no sonho ainda falei pra vocês que eu já sabia que ele tinha morrido. Então ela disse: você já sabia? Alguém veio te contar antes da gente? Eu disse: não, eu só sonhei com isso. Mas isso não aconteceu de verdade. Ela falou: alguém deve ter vindo te contar antes de nós. Eu falei: não, eu sonhei. Então eu levantei e fiquei aterrorizado. Meu cachorro estava no meio da rua. Da mesma forma que eu vira no meu sonho. Algo havia matado ele, de uma forma cruel. Eu sempre escutava barulhos estranhos. Não sei dizer que tipo de animal matou o meu cachorro, mas eu desconfio que seja um lobisomem. Depois disso ocorrido, fui dormir na casa de meus amigos, que era numa chácara um pouco distante da minha. Nessa noite, todos os meus amigos dormiram super bem, mas eu não tive uma boa noite de sono. Eu estava dormindo na sala e os meus amigos dormiam no quarto. Acordei com um barulho do lado de fora. Algo muito grande estava andando em volta da casa. Ele tentou forçar a porta várias vezes e tinha uma respiração cansada. E do lado de fora tinha uma pilha com uma vasilha de alumínio. Aquilo passava as garras na vasilha grande de alumínio e fazia um imenso barulho. Eu tentei chamar meus amigos. Falei para eles: tem alguém tentando entrar na casa, tá arranhando a porta. Eles estavam muito cansados. E um deles disse: não é nada. Você tá com medo? Do que você tá com medo? Quer deitar aqui com a gente no quarto? Eu falei: eu não estou com medo. Estou apenas alertando vocês. Tem alguma coisa sinistra lá fora. Tá tentando entrar. Meu amigo novamente disse: não é nada, e voltou a dormir. Apagou novamente. Voltei para a sala, acendi a luz e os barulhos continuaram. Somente quando o dia começou a amanhecer, aquele barulho cessou e aquilo foi embora. Pela manhã, tentei argumentar com meus amigos: pô, por que vocês não acordaram, não levantaram para ver? E os meus amigos disseram que com certeza não era nada, mas eu sei muito bem o que eu ouvi e o terror que eu passei naquela noite. Hoje eu tenho 23 anos e essa é uma pequena parte da minha história. Gostaria muito que alguns de seus inscritos de RP que tenham conhecimento sobre essas minhas experiências que eu citei acima me orientassem e me ajudassem. Eu ficaria muito agradecido, pois procuro respostas e até hoje não encontrei ninguém que possa me responder as minhas perguntas e me explicar por que essas coisas paranormais, sobrenaturais acontecem comigo. Desde já, muito obrigado. Boa noite. Olá, GRP. Meu nome é Victor. O relato que vou te contar aconteceu com o meu avô na cidade de Minas Gerais no ano de 2015. Meu avô se chama Márcio e morava num sítio em Minas Gerais. E ele tinha um vizinho que se chamava Pedro. Esse vizinho de meu avô era muito estranho. Era muito alto, extremamente pálido, tinha unhas enormes e não gostava nada do meu avô. Uma certa noite eu estava no sítio do meu avô e resolvi sair para caçar com ele. Então fomos nós, rumo à pequena mata. O problema é que certo tempo depois que a caçada começou, começamos a ouvir uns grunhidos vindo do mato. O mato começou a quebrar e de repente surgiu diante de nós um enorme cachorro.
Só que ao contrário do que a maioria diz por aí, esse cachorro não era negro, e sim branco. Muito, mas muito peludo. E ao ver eu e meu avô, partiu para cima da gente. Como meu avô tinha uma arma, ele desceu chumbo no bicho, que ao ser atingido, parou, deu um uivo medonho e saiu correndo mata dentro novamente. Eu e meu avô voltamos rapidamente para o sítio. Eu nunca tinha visto nada como aquilo antes. Impossível de se esquecer a imagem daquela criatura. Na manhã seguinte, descobrimos que o vizinho do meu avô, o Sr. Pedro, tinha sido internado vítima de tiros. E depois que ele foi internado, não voltou mais a morar ali no sítio vizinho. Ele simplesmente sumiu. Meu avô sempre ouvira dizer que lobisomem negro é vivo e lobisomem branco já morreu. Mas depois dessa experiência que a gente teve, fica aí a dúvida no ar. Pois o ser maligno que vimos era branco e com certeza era o tal do Sr. Pedro. Bom, GRP, esse foi o meu relato. Espero que vocês gostem. Boa noite e obrigada. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.